Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Escute, eu preciso que você entenda desde o início, se eu não sou o seu herói. Heróis não habitam nas sombras de suas próprias casas, segredos roendo suas consciências. Mas aqui estou eu, sussurrando confissões para o vazio como orações por absolvição que sei que não mereço. Tudo começou com um sussurro, um fantasma digital que tremulou na tela uma noite sem sono. Um vídeo. O vídeo dela. Minha esposa, Clara, nos braços de outro homem. Traição não é apenas uma palavra, é um colapso, um despedaçar do cotidiano em fragmentos do que costumava ser. Eu a confrontei, o ar entre nós carregado com uma tensão elétrica. Clara, precisamos conversar. Agora. Minha voz, uma corda bamba entre calma e fúria. A cozinha, outrora um santuário de nosso amor, transformou-se em uma sala de interrogatório. Seus olhos, amplos com uma mistura de medo e confusão, encontraram os meus. O que foi, Mark? Você está me assustando. O vídeo, se eu o tinha pronto, uma evidência condenatória. Mas hesitei. Não por misericórdia, mas estratégia. Eu sei sobre ele, eu disse, deixando as palavras pairarem, uma guilhotina posicionada sobre o pescoço dela. Quem? Ela fez-se de desentendida, sua atuação merecendo um prêmio pela audácia pura. Não me insulte mais, Clara. O homem com quem você estava me traindo. A acusação pairou entre nós, uma nuvem escura ameaçando explodir. Seu rosto desmoronou, não em remorso, mas em raiva. Você mexeu no meu celular? Ela acusou, jogando a carta da vítima com precisão. Não foi preciso bisbilhotar para ver a verdade. Ela me foi entregue, em um prato digital de prata. Minha resposta foi fria, distante. O vídeo permaneceu sem ser reproduzido, seu conteúdo queimando um buraco no meu bolso. Um impasse se seguiu, nossa cozinha um campo de batalha de confiança quebrada. O que você quer, Mark? A voz de Clara se quebrou, uma mistura de desafio e desespero. Eu quero a verdade, eu disse, as palavras sendo uma mentira. Eu sabia a verdade. O que eu queria era vê-la se contorcer, fazê-la pagar com sua própria moeda de engano. Você não entenderia, ela retrucou, uma defesa fraca. Me desafie, eu respondi, meu tom não permitindo escapatórias. Silêncio. Então, uma confissão não de palavras, mas de lágrimas. Elas caíram, não o suficiente para limpar sua traição, nem o suficiente para extinguir o fogo de vingança dentro de mim. Você não é o único que pode guardar segredos, Clara. Minhas palavras, uma adaga envolta em veludo. Não revelei mais nada, uma retirada estratégica para as sombras da ambiguidade. Seu olhar fixo em mim, uma mistura de medo e curiosidade. O que você está dizendo? Nada. Por enquanto. Meu sorriso, um sorriso predatório. Mas saiba disso, se eu não sou o homem que você pensa que prejudicou e pode simplesmente sair ileso. A conversa terminou, o ar espesso com ameaças não ditas e lágrimas não derramadas. Eu saí, não da cozinha, mas mais fundo no labirinto do meu próprio planejamento sombrio. A traição tinha semeado as sementes da vingança, e eu, seu fiel jardineiro, garantiria que elas florescessem em uma vingança escura e bela. Isso era apenas o começo. O desenrolar de nossas vidas juntos havia começado, e eu era o arquiteto de sua queda. Não há heróis aqui, apenas a verdade crua e não filtrada da fragilidade humana e até onde alguém iria para proteger seu coração despedaçado. Se você já sentiu o frio da traição cortando através de sua confiança, então entenderá o turbilhão que estava se formando dentro de mim enquanto me preparava para confrontá-la. Seu nome, Emma, antes uma melodia em meus ouvidos, havia se tornado um presságio de amargura. Enquanto eu estava sentado diante dela em nossa modesta sala de estar, o ar estava espesso com acusações não ditas. Emma, precisamos conversar, comecei, minha voz firme, mas meu interior tumultuado. A calma em meu tom contrastava fortemente com a tempestade de emoções dentro de mim. Eu podia vê-la se contraindo, os músculos de seu pescoço se destacando como cordas. Ela levantou os olhos de seu livro, um lampejo de preocupação passando por seus olhos. O que é, Jack?
Ela perguntou, sua voz carregando um toque de nervosismo que ela não conseguia disfarçar totalmente. Sua tentativa de inocência teria sido cômica se as apostas não fossem tão desoladoramente altas. É sobre nós, ou melhor, sobre você. Eu a observei atentamente, cada palavra medida, cortando o silêncio entre nós como uma faca. Sua fachada vacilou, as bordas de sua máscara começando a desmoronar à medida que a gravidade de meu tom se instalava. O que tem sobre mim? Sua tentativa de parecer perplexa foi mal executada, seus olhos desviando, incapazes de sustentar meu olhar. Era o momento da verdade, e ainda assim, uma parte de mim queria recuar, desaprender o que eu sabia. Mas a ferida era muito profunda, a traição muito pessoal. Eu sei sobre ele, Emma. Eu sei do caso. Dizer isso em voz alta parecia liberar um veneno do meu sistema, doloroso, mas purgativo. Sua reação foi imediata e reveladora. A cor sumiu de seu rosto, deixando-a pálida como um fantasma contra o cenário de nossa casa outrora feliz. Jack, eu posso explicar, ela gaguejou, as palavras saindo em uma tentativa desesperada de recuperar o controle. Mas o dado estava lançado, e não havia volta. Explicar? O que há para explicar, Emma? Que você tem mentido para mim? Que enquanto eu estive lá fora, me esforçando por nós, você esteve. Não consegui terminar a frase, a bile da raiva e do nojo subindo pela minha garganta. Jack, por favor, deixe-me explicar. Não é o que você está pensando, ela suplicou, estendendo a mão para mim, seus olhos transbordando de lágrimas. Mas suas lágrimas, antes minha fraqueza, agora alimentavam minha determinação. Pare com isso, Emma. Eu vi-o bastante. Ouvi-o bastante. Minha voz estava fria, um contraste nítido com o calor que já compartilhamos. O quarto parecia menor, as paredes se fechando à medida que o abismo entre nós se alargava. O que você quer de mim, Jack? Sua voz era uma mistura de desafio e desespero, uma combinação volátil que sublinhava a profundidade de nossa crise. Eu quero a verdade, Emma. Toda a verdade. Mas mais do que isso, eu quero que você entenda a gravidade do que você fez. Você não apenas me traiu, você destruiu nossas vidas, nossos sonhos. A tensão entre nós era palpável, uma força tangível que parecia consumir o ar. Naquele momento, nossa história compartilhada, nosso amor, parecia uma memória distante, obscurecida pelo espectro iminente da traição. Me desculpe, Jack. Eu realmente sinto muito. Foi um erro, ela sussurrou, sua voz quebrando sob o peso de sua confissão. Um erro? É assim que você chama? Minha pergunta pairava no ar, pesada de acusação e tristeza. A simplicidade de seu pedido de desculpas era um insulto à complexidade de nossa dor. O confronto havia exposto o abismo entre nós, uma lacuna muito larga para ser preenchida com simples palavras de arrependimento. Ao buscar a verdade, eu havia desencadeado uma tempestade de emoções, um turbilhão que ameaçava nos engolir ambos. À medida que a conversa diminuía, a dura realidade se instalava. Éramos dois estranhos, ligados pelos restos de um amor que havia sido irrevogavelmente manchado pela traição. O caminho à frente era incerto, mas uma coisa estava clara e a inocência de nosso amor estava perdida, uma vítima de uma guerra que nunca soubemos que estávamos lutando. Você acha que conhece a escuridão? Você não percorreu o meu caminho. As profundezas que eu explorei em minha alma, não são lugares que você visita e sai ileso. Isso não é apenas uma história de desgosto, é uma odisseia de desespero avassalador. Após o confronto, a vida desabou. Era como assistir ao mundo do fundo de um poço, vozes distorcidas, a luz era apenas um bruxoleio. Tentei me agarrar à raiva, aos planos vingativos que uma vez pareciam salvação. Mas a raiva é um fogo que se apaga, deixando apenas cinzas. Os dias se fundiam em um loop contínuo de agonia. Eu acordava esperando que tudo fosse um pesadelo, apenas para ser saudado pela fria e dura verdade. Ela não estava lá, e nunca mais estaria. Não da maneira que eu precisava que ela estivesse. Não consigo acreditar que ela faria isso, eu murmurava para mim mesmo, repetidas vezes, como um disco quebrado. Conversas com amigos se transformaram em ecos de piedade e silêncios constrangedores. Eles queriam ajudar, mas o que poderiam dizer?
Nada preenchia o vazio que ela deixou para trás. Eu a via por toda parte. Na cozinha, onde costumávamos dançar um ao redor do outro durante o preparo das refeições. Na sala de estar, sua risada pairando como um fantasma. Era tortura, um lembrete implacável do que eu havia perdido. E então vinham as noites. O silêncio do nosso quarto era ensurdecedor. Eu ficava lá deitado, olhando para o teto, revivendo nossa última conversa. Suas palavras eram uma faca, cada pedido de desculpas uma torção. Me desculpe, eu nunca quis te machucar, ela tinha dito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o estrago estava feito. A confiança que construímos ao longo dos anos, despedaçada em um instante. Encontrei consolo no fundo de uma garrafa, o líquido amortecendo a dor, mesmo que por um momento. Mas o amanhecer sempre a trazia de volta, mais afiada e agonizante. Minha reflexão no espelho era um estranho, um casco esvaziado do homem que eu costumava ser. Meus pensamentos ficaram sombrios, a vingança um constante sussurro em meu ouvido. Faça apagar, ele dizia. Mas outra parte de mim se perguntava, qual era o sentido? A vingança não traria de volta o que tínhamos, não curaria a ferida aberta no meu coração. A pior parte? O isolamento. Os amigos tentavam me arrastar para fora, para trazer vida à casca em que me tornei. Mas eu não suportava. Sua felicidade era um contraste gritante com minha miséria. Eu não conseguia fingir sorrisos, não conseguia fingir que tudo estava bem. Então, eu os afastei, afundei mais fundo no abismo. Você precisa seguir em frente, eles diziam, como se fosse tão fácil assim. Como se eu pudesse simplesmente apertar um botão e esquecer os anos que passamos juntos. Mas como você segue em frente da pessoa que era seu mundo inteiro? Como você reconstrói quando o alicerce de sua vida foi arrancado de debaixo de você? No final, foi o vazio que me consumiu. Um vazio abrangente que engoliu minhas esperanças, meus sonhos, minha própria alma. Eu era um fantasma, assombrando os restos de uma vida que já foi, incapaz de escapar das correntes do meu desespero. Isso, meu amigo, é a escuridão que eu conheci. Uma descida ao desespero tão profunda, que me mudou para sempre. E através de tudo isso, uma pergunta me assombrava: como chegamos aqui? Como o amor, tão puro e brilhante, se transformou nesta noite interminável? Você já olhou para trás e se perguntou como as coisas ficaram tão complicadas? É como se, em um momento, você estivesse em terreno sólido, e no próximo, estivesse preso em uma teia tão emaranhada que não há saída. Foi onde me encontrei, preso em um labirinto de mentiras, decepções e perguntas sem resposta. Tudo começou com um sussurro, um indício de algo mais por baixo da superfície da traição dela. Tem algo que você deveria saber. Um amigo, vamos chamá-lo de Chris, me disse durante uma noite bebendo. Suas palavras eram hesitantes, o peso do que ele estava prestes a revelar pesava no ar entre nós. O que é? Perguntei, meu coração batendo forte. Parte de mim não queria saber, com medo de descobrir mais dor. Mas outra parte, a parte que ainda se agarra aos cacos da minha sanidade, precisava saber de tudo. Não foi apenas um caso passageiro, disse Chris, evitando meu olhar. Ela estava envolvida com outra pessoa. Alguém que conhecemos. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Não apenas um caso anônimo, mas uma traição com alguém do nosso círculo. A teia de mentiras era mais intrincada do que eu imaginava. Quem? Exigi, minha voz mal acima de um sussurro. Chris hesitou, então finalmente encontrou meus olhos. Foi o Mark, ele disse, e o nome me enviou uma onda de choque. Mark, meu colega, meu amigo. As peças começaram a se encaixar, os olhares estranhos, as conversas sussurradas que eu ignorava, pensando que estava apenas paranoico. A raiva que eu pensava ter se apagado voltou à vida, mais feroz e mais vingativa do que antes. Mas foi acompanhada por uma calma fria e calculista. Eu precisava de um plano, uma maneira de desembaraçar essa teia e expor a decepção. Confrontei Mark no dia seguinte, o confronto frio e calculado. Por quê? Foi tudo o que consegui articular, minha voz firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim. A culpa de Mark era evidente em seus olhos, mas suas palavras eram defensivas. Aconteceu, ele disse,
Uma tentativa patética de justificar o inaceitável. Eu nunca quis te machucar. Mas o estrago estava feito, e suas desculpas eram tão vazias quanto o vazio que ela deixou em meu coração. A traição era uma espada de dois gumes, cortando fundo no tecido da minha vida. Não apenas havia perdido a mulher que amava, mas também enfrentava a traição de um amigo. Confiança, uma vez quebrada, era impossível de consertar. Os dias que se seguiram foram um borrão de planejamento e conspiração. Tornei-me um mestre em esconder meus verdadeiros sentimentos, usando uma máscara de indiferença enquanto por dentro, o desejo de retaliação me consumia. Minhas interações com Mark eram uma dança, cada um de nós circulando o outro, uma batalha silenciosa de inteligência e vontades. E ainda assim, apesar do caos, uma parte de mim apreciava o desafio. Havia uma emoção na decepção, um senso de controle no meio do turbilhão. Pela primeira vez em semanas, me senti vivo, impulsionado por um propósito, por mais sombrio que fosse. Mas conforme os dias viravam semanas, a excitação inicial começou a desaparecer, deixando um gosto amargo. Será que essa teia de mentiras e vingança era realmente o caminho que eu queria seguir? Cada passo à frente parecia me arrastar mais para a escuridão, longe da luz da redenção. A teia emaranhada de traição, amor e vingança me havia capturado completamente, deixando-me a perguntar se havia alguma escapatória. Ou eu havia me tornado tão enredado na escuridão que nunca encontraria meu caminho de volta à luz. Se eu pudesse dizer que os momentos que nos definem são frequentemente os mais silenciosos, você acreditaria em mim? É na quietude depois da tempestade que descobrimos quem realmente somos, despidos de pretensões. Sentado aqui, nos restos do que costumava ser nosso santuário, encontro uma clareza perversa em meio aos destroços da minha vida. Esta jornada, do amor à traição ao desespero, tem sido como navegar em um labirinto sem um mapa. Mas agora, no crepúsculo da minha angústia, caminhos começam a surgir. Não são caminhos de vingança, como eu buscava antes, mas trilhas que levam a algo muito mais desafiador: o perdão e a autodescoberta. Perdão. A palavra tem um sabor estranho em minha língua, um conceito que eu havia descartado junto com os pedaços quebrados da minha confiança. No entanto, aqui estou eu, contemplando sua doçura amarga. Não se trata de absolver os pecados dela, nem de esquecer as cicatrizes gravadas profundamente em meu coração. Trata-se de libertar o peso que ancorou minha alma às profundezas mais sombrias, impedindo-me de seguir em frente. Eu estava afogado em minha própria raiva, confesso a você, como se estivesse revelando uma verdade oculta até para mim mesmo. Cego por uma necessidade de fazer com que ela sentisse a dor que me infligiu. Mas que propósito isso serve? A vingança que nutria alimentou meu espírito, deixando-me mais vazio a cada dia que passava. E então, eu, o homem no espelho, um estranho com olhos familiares. A descida ao desespero me desnudou até o âmago, forçando-me a confrontar as partes mais cruas do meu ser. No silêncio de nossa casa vazia, finalmente ouvi sussurros do meu próprio coração, revelando verdades que eu havia enterrado sob camadas de negação e orgulho. Me perdi amando-a, e ainda mais odiando-a, admito, uma realização que não vem como uma epifania, mas como um sombrio reconhecimento da minha parte em nossa sinfonia trágica. Será que meu amor era muito possessivo, minha confiança muito frágil? Será que meu silêncio em momentos de dúvida semeou as sementes de nosso desfazer? Os diálogos que repasso em minha mente, as discussões que tivemos e as que deveríamos ter tido, pintam um quadro complexo de duas pessoas perdidas em uma dança que nenhuma delas sabia os passos. Éramos falhos, reflito, não com amargura, mas com uma aceitação recém-descoberta de nossas imperfeições humanas. E assim, me encontro em uma encruzilhada, não de caminhos, mas de perspectivas. De um lado está o passado, uma terra de se poderia ter sido, um lugar onde o ressentimento fermenta como uma ferida aberta. Do outro, o futuro incerto, uma tela em branco estendida sob céus tempestuosos, ameaçadora mas cheia de potencial. A decisão é só minha. Eu me agarro aos destroços, ou forjo uma nova identidade a partir das ruínas? A vingança que uma vez me consumiu não tem lugar neste novo capítulo. É hora de reconstruir, não por ela, não como um testemunho do nosso amor perdido, mas por mim mesmo. Ao resolver adentrar no desconhecido, deixo para trás a teia emaranhada de nossa história compartilhada,
levando comigo as lições gravadas em minha alma. Não se trata de esquecer, sussurro para o vazio, mas de aprender, crescer e, eventualmente, cicatrizar. A jornada à frente é só minha, um caminho forjado por reflexões e resoluções, uma busca não por vingança, mas por paz. E talvez, com o tempo, eu descubra que as feridas mais profundas podem sim sarar, não com o bálsamo dos pedidos de desculpas dos outros, mas com a força encontrada em nossos próprios corações para perdoar, aceitar e, em última instância, deixar ir seguir em frente. Parece tão simples, não é mesmo? Apenas 2 palavras, um conceito pregado por inúmeros amigos, livros de autoajuda e pesquisas tardias na internet. No entanto, aqui estou eu, dizendo a você se está longe de ser simples. É uma batalha, travada nas horas silenciosas da noite, no meio de salas lotadas onde o riso soa oco, nos momentos tranquilos em que as memórias surgem como tempestades indesejadas. Eu cheguei a entender que seguir em frente não se trata de apagar o passado, é sobre aceitá-lo como parte de mim, um capítulo em minha história que, para o bem ou para o mal, moldou quem eu sou. A realização não veio facilmente. Nasceu de inúmeras noites encarando o teto, dias perdidos na névoa dos meus pensamentos, e da passagem implacável do tempo que cura todas as feridas, mas deixa cicatrizes do mesmo jeito. Eu pensava que precisava do perdão dela para seguir em frente, me pego confessando, não apenas a você, mas ao meu próprio reflexo, um homem transformado pelas provações do amor e da perda. Mas a verdade é que eu precisava me perdoar. Pelo ódio que me consumiu, pela culpa que coloquei sobre meus próprios ombros, pelo amor que não pude salvar. As conversas que tive desde então, com amigos, família, até estranhos, adquiriram uma nova profundidade. Elas não são mais trocas disfarçadas por pretensão ou pela dança superficial das cortesias sociais. São reais, cruas, um reflexo da honestidade que fui obrigado a abraçar dentro de mim mesmo. Não estou bem, tornou-se um mantra, não de derrota, mas de aceitação. Tudo bem não estar bem. Seguir em frente, para mim, não foi encontrar alguém novo ou mergulhar em distrações, explico, cada palavra medida, produto de introspecção. Foi redescobrir quem eu era antes da dor, quem sou agora por causa dela, e quem quero ser seguindo em frente. Essa jornada de autodescoberta não foi marcada por grandes epifanias, mas por pequenos, quase imperceptíveis passos em direção à cura. O vazio que antes parecia tão avassalador começou a se preencher, não com a presença de outro, mas com novas paixões, interesses e buscas que eu havia deixado de lado por amor. Livros não lidos, hobbies negligenciados, sonhos adiados, todos me esperando do outro lado do desespero. Os diálogos com meu passado se tornaram menos frequentes, as vozes de arrependimento iam se desvanecendo ao fundo. Em seu lugar, novas conversas surgiram, comigo mesmo, com o futuro. O que eu quero? Quem eu quero ser? Essas perguntas, antes abafadas pela cacofonia da minha angústia, agora me guiam. O ritmo da minha recuperação acelerou não com o abandono imprudente do meu passado, mas com o abraço cuidadoso e deliberado do meu futuro. Passos curtos e determinados substituíram o caminhar sem rumo dos meus primeiros dias de desespero. A cada dia, um pouco mais longe das sombras de ontem, um pouco mais perto da luz de amanhã. E então, havia você. Não como uma substituição pelo que foi perdido, mas como um testemunho do que pode ser encontrado quando você não está procurando, uma conexão forjada não a partir dos restos de um coração partido, mas da integridade de estar pronto para abri-lo mais uma vez. Seguir em frente não é esquecer, digo a você, um sorriso puxando os cantos dos meus lábios, um sinal de cura muito considerada impossível. É permitir-se lembrar sem dor, olhar para trás sem arrependimento, e dar passos adiante sem medo. Então, aqui estou eu, de pé no limiar de um novo capítulo, não escrito por despeito, vingança ou tristeza, mas por esperança, crescimento e pela força silenciosa que vem de sobreviver à tempestade. Seguir em frente, aprendi, não é um fim. É um começo, uma chance de construir de novo sobre os alicerces do que foi, com a sabedoria do que é, e os sonhos do que poderia ser. E a você, meu confidente invisível, eu digo isso, seguir em frente é possível, não como uma traição ao seu passado, mas como uma promessa a si mesmo, um voto de viver,
Amar e nunca perder de vista a luz, mesmo nas noites mais escuras.